Olá, eu sou a Camila Galvez, sou jornalista e produtora cultural de Bueno Brandão. E eu estou aqui para apresentar a segunda mostra de Sabores e Saberes da Culinária de Bueno Brandão. Hoje nós vamos receber 4 moradoras da cidade, que vão apresentar 3 diferentes receitas de um prato que é patrimônio da nossa região, o virado de frango, que desde 2010 faz parte da lista de bens culturais da nossa cidade. E apesar do termo virado ser paulista, foi por aqui que o virado de frango se tornou mais popular. Ele está presente não só na mesa de muitas famílias buenobrandenses, mas também nas nossas festas, do Carnaval ao Arraiá do Zé Bagunça, e também nas tradicionais festas de maio e festas de agosto. E uma curiosidade, nas décadas de 70 e 80, o virado tinha um toque todo especial para coroar as madrugadas de farra da meninada, da juventude aqui de Bueno Brandão. Havia-se o hábito de roubar o frango na casa de algum vizinho desavisado e aí preparar esse frango conforme a receita tradicional do virado. Depois, o dono do frango era convidado para saborear o prato, mas sem saber que o ingrediente principal vinha do próprio quintal da sua casa. Pois é, os ingredientes básicos do virado, como já dá para imaginar pelo nome, são frango e a farinha de milho. Mas aqui cada um tem o seu toque especial para fazer do virado um prato inesquecível. Então vamos às receitas? Eu tô aqui com a Vânia Rodrigues de Moraes. Tudo bem, Vânia? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Legal, Vânia. Vânia, você nasceu no bairro dos Rodrigues, mas hoje você mora no bairro dos Ciganos, tudo na zona rural, né? Isso. Legal. E aí, me conta uma coisa, a cozinha, a culinária, cozinhar é uma coisa que veio de família pra você, né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história, então, pra gente aí. Fala pra mim também da história do presente que seu pai te deu. Não vamos esquecer dessa história que é muito boa, Vânia. Então, eu comecei a cozinhar aos 7 anos de idade, né? Porque antigamente, né, as famílias eram mais simples e todos trabalhavam na zona rural. E aí a minha mãe, a gente somos em 3 irmãos, né? E a minha mãe passava as atribuições para cada um de nós. Eu fiquei com a parte da cozinha, a comida era por minha conta. E lembrando no presente, né? Eu era pequena, né? Comecei a cozinhar com 7 anos de idade. E aí eu, às vezes, sempre queimava nas panelas. Principalmente na que eu fazia o arroz, que não tinha cabo, né? Era panela sem cabo. Um certo dia, o meu pai chegou da cidade, né? Com um presente na mão. E me falou, né? Eu trouxe um presente para você. E eu fui toda feliz, entusiasmada, para saber qual era o presente que eu ia ganhar naquele dia, né? E aí foi então que eu abri, era uma caçarola. Uma coisa, né? Simples. E eu achando que era um presente diferente, né? Aí ela falou assim pra mim que não é pra me queimar mais, né? Que aí ela tinha 2 cabinhos. É uma memória muito especial, né, Sim, Vânia? bastante, né? É legal. Uma coisa simples, mas pra mim é uma memória que eu guardei assim, vou guardar, né, pela eternidade. É a né? cozinha afetiva. Sim. Então, assim, eu desde pequena, né, como eu fazia, né, as comidas e tal, eu criei amor por aquilo, eu criei amor por fazer a comida, por fazer para as pessoas que eu amo, fazer para as visitas que vão na minha casa. Então, realmente eu gosto muito de cozinhar. Então, eu cozinho, acho que com amor. Com certeza. E o virado de frango, conta pra gente como é que ele apareceu na sua vida, com quem que você aprendeu a receita e conta também seu segredinho especial. Então, o virado de frango, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, inventar coisas. E eu tinha minha avó, que hoje já é falecida, a vó Bepina, e ela amava cozinhar também. Inclusive, muitos falam, né, você puxou pra tua avó. E aí sempre eu tirava coisas dela, né? Às vezes tudo que ela cozinhava, às vezes ela cozinhava diferente, ela levava pra gente lá em casa. E eu, nossa, o que será que a avó fez esse aqui? Eu vou lá perguntar. Então já ia lá e perguntava. E aí veio a ideia de eu fazer o viradinho de frango, diferente de todos que tem, né? Porque o virado de frango, eu acho que o essencial é ter o sabor do frango, né? Então eu faço com o frango caipira, né? Criado lá no sítio. Não costumo pôr nenhum ingrediente a mais do que o frango, porque eu acho que o essencial seria o sabor dele, né? Então é isso. Ótimo, Vânia. Então a gente vai deixar aqui a cozinha nas suas mãos para você fazer a sua receita de virado de frango, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Aqui os ingredientes que eu uso
são os ingredientes simples. Como eu falei, eu uso o frango caipira, né? Colhido, criado no sítio. Eu uso a banhinha que tem no frango para exalar o sabor dele. A banha de porco, né? Apenas alho, sal e a pimenta do reino. Costumo pôr a batatinha, porque ela fica deliciosa junto com o frango. Ela pega o sabor do frango, então fica deliciosa. Muito bom. O destaque é o frango mesmo, né? Porque Sim, são os ingredientes para dar o sabor Sim, aí do frango do também, frango, né? Destacar o sabor com certeza. E eu costumo também fazer o frango na panela de ferro. Porque quando você faz ele na panela de ferro, o sabor também muda muito. Interessante. Dica aí. Então, o que você tá fazendo? Conta pra gente. Aqui eu tô colocando primeiro a banha de porco. A hora que ela começar a esquentar aqui, porque a panela de ferro demora mais um pouquinho para esquentar, né? Não é igual essas panelas comuns. Aí eu vou colocar a banha do frango, porque é onde vai dar uma cor e o sabor. Aí você já colocou a do frango, né? Não, aqui só tá a banhinha ainda, derretendo. Tá. Aí aqui agora eu vou colocar o alho. Quanto vai de alho? Eu coloco 3 dentes, do grande. Eu vi que bem tem generoso. Bastante. Bem generoso. Ivone, a sua avó fazia na panela de ferro também? A minha avó cozinhava só na panela de ferro. Principalmente frango caipira. Ela só fazia na panela de ferro. E no fogão a lenha? Fogão a lenha. Ai, gente, que memória boa, né? De vó, casa de vó. E chega nessa época de Natal, né? Aqui agora eu vou tirar a banha. E aí eu já vou colocar o caldo do frango, que é onde eu cozinhei. Tá sentindo o cheirinho? Olha, já tá vindo aqui, já. Aí agora eu vou pôr a batatinha. Fazer aqui escorrer. Coloco a batatinha para ela cozinhar. E vou colocar já o frango, que ele também já tá cozido. Lembrando que o frango é inteiro, pedaços com os ossinhos. Por que, Vânia? Conta pra mim, você já contou, mas conta de novo. Porque o frango com osso, ele tem um sabor, né? O sabor da infância, o sabor de você pegar ele e chupar no ossinho na mão. Uma coisa simples, né? Muito bom. Gente, o cheiro já tá maravilhoso. Agora a gente vai tampar e deixar ferver um pouquinho. E até lá a gente conta os minutinhos. Ai, olha, o cheiro tá maravilhoso mesmo. Nossa, que delícia, gente. Você ia falar dessa época de fim de ano? Sim, esqueci. É que eu digo que na época de fim de ano, a gente acaba que é onde o Natal reúne as famílias, né? Então a gente sempre acha falta daquela, né? Principalmente da minha avó. Eu lembro muito dela nessa época de Natal, porque a gente reunia as famílias sempre na casa dela. Isso era, assim, todo ano era só na casa dela. E aí ela fazia os macarrões. Um dia antes a gente reunia na casa dela para ela preparar os macarrão.
porque era tudo feito em casa. Aí a gente fazia os macarrão, deixava estendido, ela estendia as toalhas de mesa na cama, colocava o macarrão lá todo estendido em cima da cama, para poder enxugar ele, pra gente no dia do Natal, né, cozinhar aquela macarronada com frango caipira, né. Aí em seguida eu lembro que ela reunia os netos, ela estourava aquela baciona de pipoca, de alumínio, aquelas bacias enormes, e aí ela fazia com vinho, porque sempre a gente comprava, né, de galões de vinho, né, garrafão, né, de vinho. Aí ela estourava aquela pipoca e fazia com vinho pra gente. Para nós, naquela época, não tinha sabor melhor. Não tinha coisa melhor da gente sentar todos em volta daquela bacia para comer pipoca com vinho. Ai, que delícia. Hoje em dia, não existe mais isso, né? Não existe mais a união entre as famílias. Eu costumo dizer que quem nos unia, hoje não está mais com a gente, né? Morreu. Então eu costumo dizer isso, que o Natal, para mim, não é mais o mesmo. Já foi, né? Mas não é igual mais. Mas que gostoso que você tem essas memórias guardadas, né? Sim, que você com construiu certeza. isso, né? Que a sua família Com te proporcionou certeza, essas memórias, né? É uma coisa que fica, né? Marca pra gente. Eu mesmo, nossa, eu vivo disso. Eu falo que... E tudo que eu vou fazer, eu lembro. Tal coisa, nossa, eu lembro assim. Se eu vou fazer uma comida diferente, eu lembro do meu pai, né? Eu moro distante dele, né? A gente não costuma ver todos os dias, minha mãe, então a minha filha, né? Então a gente não se vê, né? Cada 15 dias. Então, se eu vou fazer uma comida diferente, eu lembro, não, essa ela gosta. Faço aquilo, meu pai gosta. Faço outra, minha mãe gosta. Então são coisas que ficam marcado pra gente, né? Com e certeza. que a gente vai levar, né? E quem gosta do virado lá? Tem alguém que tem o... Todos amam. Então, Principalmente meu esposo, ele adora. Ai, que legal. É unanimidade. Na família o Sim. pessoal adora o virado. Isso. É muito tradicional daqui, né? Acho que são muitas famílias que fazem em casa. Tem nas festas, mas fazem em casa também. Sim, mas assim, o que acontece? Cada um tem um segredo de fazer, um modo de fazer, né? Então, muitos fazem do frango, que é o frango comprado, né? E aí, o que acontece? Aí fazem só com a coxa e a sobrecoxa, já não usa os outros pedaços. Porque é o pedaço que tem mais suculência, né? É a coxa e a sobrecoxa do frango. E aí eles colocam, né? Eles acrescentam, muitos acrescentam milho verde, outros azeitona, bastante cebola de cabeça, né? O cheiro verde. Então eu acho que isso agrega sim o sabor, mas tira o sabor essencial que é o frango. E o prato é virado de frango, né? Então eu acho que o que tem que ter a essência do sabor é o frango. Já ferve. Panela de ferro é mais demoradinha. Ela demora pra esquentar, né? Sim. Não, mas não tem problema. E aí quando ferver, deixa mais quanto tempo? É uns 5 minutinhos só pra batatinha cozinhar, né? Porque aí eu já cortei ela em pedacinho pequenininho. É bem rapidinho. Sim. O que demora mais é o frango, É o preparo do frango, né? Porque aí você tem que matar o frango, despenar, limpar. E tem que saber limpar ele, né? Porque você não pode deixar, né? Limpar ele certinho, aí você cozinha. Pra depois você retirar o caldo, né? Extrair, separar os pedacinhos. E esse né? frango aí veio de onde? Lá do sítio, de onde é isso? Da sua família? Sim, não, é da minha casa Da mesmo. sua casa mesmo. Sim, Foi você que eu matou? tenho. Sim. Oh, aí sim. Quando eu crio, não tenho coragem. Pois é. Mas a gente, eu costumo dizer que no sítio, na roça, tudo que você planta, você colhe. Desde uma cebolinha, um cheiro verde, uma salsinha, uma alface, couve. Então, assim, você tem que aproveitar onde você mora, né? Você tem que aproveitar ali. Porque, assim, fora que você sabe o que você está comendo, né? Fora que... Então, não tem os agrotóxicos, né? Então, é tudo natural. E você criou o frango, você sabe que ele comeu. Isso. Né? Começa tudo nisso, né? Sem contar que, assim, não é um frango muito velho, porque quando ele fica mais velho, ele já não é o mesmo sabor do frango mais novo. Tem tudo isso, né? Vai fazer diferença, né? E aqui eu vou Nossa, pôr não ficou quente a tampa? um pouquinho de sal.
E a pimenta do reino, que não pode faltar. O interessante também é que a farinha de milho, ela tem que ser amassadinha para destruir os froquinhos. Porque quando você põe assim froquinhos, ele acaba fazendo uns torrões dentro, uns borrões. Aí não fica legal. Então o ideal seria você amassar assim, igual eu já amassei, ó. Que ela fica um pozinho. Entendi, E quanto mais moreninha também, melhor. Então tem uns segredinhos para escolher. Isso, comprar sempre a mais torrada. Ó, que lindo, tá fervendo. Deixa aqui mais uns 5 minutinhos, já era. Ela é tão engraçado que assim, você pode pôr os mesmos ingredientes para as 3 pessoas, que o toque da mão tem toda a diferença. Toda a diferença. É igual quando vai fazer um pão, uma rosca, né? Então, se a mão for mais quente, a massa cresce mais. Se a mão for mais fria, demora mais para crescer. Né? Pois é. Faz parte da arte da cozinha, né? A massa mesmo do pastel de farinha de milho, quem tem a mão quente não consegue dar ponto nela. Então, tem coisas que são para algumas, outras, né, para outras. Eu já não dou certo, minha mão é quente, suada. Aí o pastel de farinha de milho não consegue. A história do Arraiado Zé Bagunça também é muito legal, né? Começou... Gente, eu era pequena, eu vinha com o pai e a mãe nas novenas, nas rezas dele ali embaixo. Ele distribuía biscoito, aqueles biscoitão em pedacinho, broa de fubá e pipoca. Era festa na rua, né? Sim. Era a família que fazia e aí Pois foi crescendo, crescendo. E foi crescendo o Arraiado Zé Bagunça, olha só, né? Hoje... Que se tornou uma festa gigante aqui em Bueno Brandão. E popular, né? Que muitos vêm, né, de fora para prestigiar aqui a nossa cidade. Sim, eu acho que é a festa da cidade que vem mais gente da zona rural também, de morador que vem da zona rural para prestigiar. Isso, e inclusive família, né? É uma festa familiar. Você pode ver que são mais casais, filhos, família que vem. Então, isso é muito importante. É bem gostoso. Eu costumo dizer que a nossa cidade, ela é pequena, né? Mas é uma cidade muito acolhedora, né? Assim, quando todos que vêm, nunca vai embora sem levar alguma lembrança daqui. Então, seja por um acolhimento, um sorriso, um abraço, uma comida, né? Mas ela sempre vai embora levando um pedacinho daqui. Não, e ainda tem quem vem e não vai embora, né? Exatamente. A pessoa vem e vai embora, tem gente que vem e fica, né? Pois é. Não, é muito bom. Bueno Brandão não tem nem o que falar. Quanto tempo faz que você tá aqui mesmo, Camila? 4 anos. 4 anos. E você veio a passeio? Ou já veio Eu vim pra comprar. Eu vim porque Olha, eu já tava disposta. Não, eu vim, vi a cidade, falei, cabe no bolso, vou olhar os terrenos e já vim, já comprei, já fiquei. Me mudei pra cá. Só. Me mudei pra Munhoz primeiro, né? Eu construí a casa e depois já fui por aqui. Foi amor à primeira vista com Bueno Brandão. Aí, ó, você pode ver que as batatinhas já estão cozidas, que elas estão mais clarinhas, ó. Então agora já é a hora da gente colocar a farinha e mexer o viradinho. A farinha tem que ir pondo aos poucos pra não empelotar. E pra gente saber também qual que é o ponto aqui do virado, que a gente não pode deixar ele duro.
E aí sempre tem que deixar depois cozinhar um pouquinho, para não ficar com o gosto da farinha, né? Agora é só deixar cozinhar um pouquinho. Então tem esse segredinho do ponto também, né? Sim. É porque se deixar passar, porque a gente não vai comer ele muito quente, né? Não consegue. A gente vai comer ele um pouquinho morno, né? E aí ele acaba ficando muito duro. A panela de ferro, depois que ela esquenta, ó, mesmo no fogo baixo, ela borbulha. Olha. Ela mantém. Bonito, né? A gente come primeiro com os olhos, né? É. Por isso que eu falo, cozinhar também é memória, né? Você tem as recordações, as lembranças. Aí, gente, tá pronto. Finalizei. Agora eu só vou preparar aqui o prato. Olha que bonito. Pra quem gosta de jogar, tem o joguinho aqui, ó. É, porque o cheiro verde, ele não pode ser no virado, é só apenas para decoração. Porque senão ele atrapalha o sabor. Isso aí também você colocou lá na Sim, tudo da minha roça. Ficou pronto. Eu quero registrar aqui, primeiramente agradecer vocês, né, pela oportunidade, por eu estar fazendo aqui o que eu gosto, né, e divulgando aqui o meu trabalho. Espero que a partir do meu trabalho muitas pessoas se inspirem em fazer isso, em cozinhar com amor, cozinhar para as pessoas, para a família, né. E eu quero deixar aqui um beijo especial para minha filha, meus pais e o meu esposo, tá? E dizer que eu amo eles muito. Obrigada, tá, Camila?